Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso do Banco da Amazônia 2018, o BASA. Nessa aula nós vamos continuar, claro, resolvendo questões. Vamos lá comigo então, pessoal? Acompanha comigo a questão da SESGranRio. Um usuário inseriu o texto A1B na célula D5 de uma planilha do Excel 2010. A seguir, esse usuário selecionou a alça de preenchimento da célula D5 e a arrastou até a célula D9. A figura a seguir ilustra as ações que ele realizou. Qual seria o conteúdo da célula D9 após o usuário soltar a alça de preenchimento? Letra A, A1B. Letra B, A1F. Letra C, A5B. Letra D, A5F. E letra D e letra E, E5F. Bem, pessoal, primeiro nós temos que analisar um pouquinho sobre a tal alça de preenchimento, quem ela é e o que ela faz. Então, para isso, eu peguei aqui o meu Excel 2010, coloquei na célula D5 o mesmo exemplo que a questão pediu, A1B. Mas antes de ir para esse exemplo, eu preciso dar algumas orientações para vocês. Então, eu vou clicar aqui na minha planilha Plan 2, numa outra planilha qualquer, e eu vou falar um pouquinho sobre a alça de preenchimento fora do exemplo da questão e depois a gente vê se consegue resolver. Por exemplo, quando no Excel nós colocamos, observa, primeiro um texto qualquer, se eu colocar aulas, espaço 2. Então eu coloquei um texto, um espaço e um valor numérico. E agora eu clico na alça de preenchimento. Para quem não conhece, a alça de preenchimento é esse quadradinho que aparece no canto inferior à direita da seleção. A gente clica nesse quadradinho, que é a alça de preenchimento, com o botão esquerdo do mouse, e eu vou arrastar para baixo aqui até a minha célula C6. Percebe que, como eu tinha texto, espaço e um número, apareceu aulas 2, virou aulas 3, aulas 4, aulas 5, aulas 6. Ele manteve o texto e fez a progressão do valor numérico. Perfeito. Agora, ao lado, eu vou fazer uma outra experimentação. Eu vou colocar aulas 2 sem espaço. Professor, será que nesse caso ele também faz a progressão do valor numérico? Sim. Percebe que assim como o caso onde tínhamos espaço entre o texto e o número, onde eu coloquei aulas 2, direto o texto e o número, ele também fez a progressão. Agora eu vou fazer um caso um pouquinho diferente aqui do lado. Observa que agora eu vou colocar 2 aulas. Então agora eu primeiro coloquei o valor numérico e depois eu coloquei o texto. E eu arrasto a alça de preenchimento e percebe que agora, nesse caso, ele não progrediu o número. Quando eu botei diretamente 2, primeiro o número, e sem espaço nenhum eu coloquei aulas, ele não progrediu o valor numérico com a alça de preenchimento. Agora vamos fazer um outro teste. Eu vou colocar 2, espaço aulas. Agora sim eu tenho valor numérico, espaço, aulas. E eu vou arrastar a alça de preenchimento e percebe que agora ele progrediu o valor numérico. Então o que eu quero que vocês cuidem é o seguinte, pessoal. Quando eu tenho primeiro o texto e depois o número, primeiro o texto e depois o número, eu posso sim progredir o valor numérico com a alça de preenchimento, seja com espaço entre o texto e o número, e sem espaço entre o texto e o número. Isso quando é o texto e o número. Nos dois casos ele progrediu. Agora, quando eu tenho primeiro o número e depois o texto, aí nós temos que observar, porque tendo primeiro o número e depois o texto, se tiver número e texto junto, ele não progride o número. Agora, se tiver número, espaço e o texto, aí sim, nesse caso, ele progrediu o número. Então, cuida quando é número e depois texto, porque aí tem uma diferença, como acabamos de observar. Mas eu também quero fazer alguns outros exemplos. Eu vou vir um pouquinho mais aqui para a gente continuar fazendo exemplos. Agora eu vou misturar texto. Então vamos colocar aqui aulas. Agora eu vou colocar um número qualquer, 2, e logo depois eu vou colocar cursos. Percebe que agora eu tenho tudo junto, um texto, um número e aí um texto de novo. Nesse caso, pessoal, vai fazer a progressão do número? Não.
porque aqui o número está no meio, percebe que o número está no meio. E alguém poderia me dizer, professor, mas se tu colocar aulas, espaço 2 cursos, observa, eu continuo tendo, aqui eu tinha o número no meio, ele não progrediu. Aqui eu também tenho o número no meio, só que agora a diferença é que com espaço, será que ele progride? Também não. Então percebe que quando o número está no meio de dois elementos textuais, ele não progride, mesmo que eu tenha ou não espaço entre eles. Isso são exemplos interessantes para a gente resolver agora sim no exemplo da questão. Porque a questão falou sobre A1B, e o número então está no meio. E quando o número está no meio, ele não progride. Então se eu clicar na alça de preenchimento aqui na célula D5 e arrastar até D9 como ele pediu, o número não progride porque ele está no meio. Observa, a resposta que eu tenho da questão é que vai ficar o mesmo valor A1B. Então aqui a resposta da questão é a letra A de América, vai continuar sendo A1B quando ele arrastar até a célula D9, como eu acabei de demonstrar. Claro que eu vou mostrar alguns exemplos adicionais a isso. Por exemplo, se eu tivesse só A espaço 1B, agora com espaço, bem professor, mas o número está no meio e quando o número está no meio não progride. Mas vamos fazer então o contrário, eu vou colocar 1AB. Eu tenho primeiro o número e depois o texto, mas eles estão juntos, e se está junto e vem primeiro o número, ele não progride. Agora se eu colocar 1 espaço AB, eu botei primeiro o número, mas botei um espaço, aí sim o número progride e viraria 5AB. Vamos fazer mais exemplos, acompanha comigo, eu vou vindo um pouquinho mais para cá para que vocês possam enxergar os outros exemplos. Agora vamos fazer o contrário, vamos fazer AB1. Bem, mas está tudo junto, mas o número vem depois, e se o número vem depois, mesmo que seja tudo junto, ele faz a progressão. E se eu fizer AB espaço 1, mesmo que eu tenha espaço ou sem espaço, como o número vem depois, aí ele progride nos dois casos. Então aí é muito perigosa essa questão pela variação no uso da alça de preenchimento. Sugiro que vocês repitam o estudo dessa aula, assistam de novo e de novo e de novo para entender o que ele quis dizer aqui exatamente na questão, mas descobrimos que como o número está no meio entre dois textos, o número não progride, por isso que ficou igualzinho a 1B. A continuou A, B continuou B, mais 1 virou 1 ainda. Aliás, continuou 1 ainda. Resposta, sem dúvida nenhuma, nossa letra A de América. Certo, pessoal? Ok, eu volto em próximas aulas, continuo acompanhando aqui as aulas para o Banco da Amazônia, o BAS, aqui no nosso canal, e se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei, isso é bem importante, também se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber as notificações de novas aulas que nós vamos publicando aqui. Espero vocês na próxima aula, grande abraço e bons estudos!